Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Senar Mato Grosso. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia e trazer aqui no programa, no nosso estúdio aqui em Cuiabá, sempre pessoas que vão te ajudar a fazer melhor na sua propriedade com informação, conhecimento que é repassado pelos técnicos do Senar, pelos parceiros do Senar e instrutores também do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, mas a gente sempre frisa, né? São informações que servem para você que está em qualquer região do país. Então vale a pena sempre acompanhar semanalmente as edições do Bom Dia Senar Mato Grosso e sempre sair daqui assistindo o programa e adquirindo mais conhecimento. Hoje, por exemplo, a gente vai focar mais uma vez em piscicultura. Quem está aqui conosco é a Thaísa, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. Na última vez ela falou sobre alevinagem, produção de alevinos, melhor dizendo. Hoje a gente vai avançar, é a próxima fase, né, Thaísa? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, hoje a gente vai seguir a sequência aqui e falar sobre alevinagem em viveiro escavado, né? Que já é o cultivo do alevino. É o passo seguinte, como ela disse, a gente está caminhando na sequência, né? Que é justamente para quem adquire esses alevinos, né? Como fazer essa compra e essa introdução dos alevinos ali no viveiro. Isso mesmo. Então, seguindo aqui, né? Primeiro, quando a gente pensa em trazer o alevino para a propriedade, para fazer o cultivo, né? A alevinagem, a gente tem que preocupar primeiro com a questão do preparo do viveiro. Então, antes desse alevino chegar na propriedade, a gente já tem que se atentar à questão da limpeza do viveiro, né? Que é a remoção ali de toda parte vegetal, né? Que pode estar presente no viveiro, mato, macrófitas, né? Fazer toda essa remoção. Isso também vai proporcionar a retirada de espécies invasoras que podem ser predadores também dos alevinos, né? Então a gente recomenda essa limpeza. Então, o segundo passo é a instalação de telas de proteção contra predadores. E aí a gente tem duas formas, que é através da rede antipássaros e através da rede do tipo malhadeira de nylon, né? Tem outras alternativas que a gente pode estar utilizando também, como fazer um trançado de fios de nylon, mas essas estruturas já são estruturas que a gente compra pronta. Tá, vamos só frisar esses dois pontos aqui. Primeiro, na limpeza. Qual a orientação básica na limpeza? O que deve ser levado em conta? Então, eu estou vendo várias pessoas juntas ali nesse treinamento, né? Tirando ali algumas espécies vegetais. Qual que é a orientação ali? Como tem que estar o viveiro para receber com qualidade esses alevinos? Então, o viveiro ele tem que estar limpo, livre desses invasores, tanto a parte vegetal quanto a parte animal. Porque esse mato, né, esse capim que entra no viveiro, ou a própria macrófita, que é uma estrutura vegetal que se prolifera dentro da água, ela vai estar roubando espaço, vai estar consumindo oxigênio, então vai estar alterando ali a qualidade da água, isso pode prejudicar o desenvolvimento dos alevinos. Perfeito. Né? E aí aqui nas instalações ali dos protetores, quais seriam os principais predadores aí que podem ameaçar Isso. os alevinos? Então a tela, ela vai ter como objetivo principal proteção de predadores como pássaros durante o dia, né? E morcegos durante a noite. Então, principalmente essa parte de alevinagem, que o animal ele é um pouco mais lento, né? Não tem toda essa agilidade, essa tela vai evitar que eles sejam predados, né? E você tem a perca dos alevinos. Seria a desinfecção ou a calagem. A desinfecção, ela é recomendada para você reforçar essa eliminação de predadores, ovos né, de outras espécies. E também ela vai fazer a correção na qualidade da água, principalmente a correção do pH. Que é isso também que a gente objetiva com a questão da calagem. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma análise de solo ou uma análise da água, né, para ver como é que está o pH da água e fazer a correção. E essa correção ela pode ser química, né, ou natural. Alguns viveiros, que dependendo do tipo de solo, permitem você fazer essa exposição ao sol e fazer a eliminação, a desinfecção natural, né? A química são para viveiros que você não consegue fazer essa desinfecção. Tem solos que não permitem o esvaziamento completo do viveiro. Né? Aí a gente utiliza desses produtos, como a cal virgem ou hipoclorito de sódio.
né? Quanto tempo, por exemplo, num viveiro que ele pode ser drenado totalmente, como nessa foto que aparece ali acima, quanto tempo eu devo fazer a calagem antes de começar a encher o tanque novamente? Normalmente a preparação do viveiro que vai receber o alevino, a gente inicia ela em média de 15 dias antes do dia que você programou para esse alevino chegar na propriedade. Por exemplo, a calagem, a gente vai ter que esperar ali, vai fazendo análise de pH para ver se o pH voltou ao normal, né? Mas em média de 7 dias até esse pH na água voltar ao nível ideal para você fazer a soltura dos alevinos. Se for da maneira química, nesses que não drenam completamente, mesma coisa, mesma orientação, vai sempre analisando ali o pH da água. Perfeito. Pra ver como é que tá. Aí, na sequência, a gente já segue um abastecimento. Esse abastecimento, ele tem que ser rápido, de 2 a 4 dias. A gente tem que lembrar que esse viveiro ele foi corrigido para receber o alevino, então ele está em condições ideais. Então, ali também vão surgir espécies invasoras, que está a qualidade ideal para o nosso alevino. As outras que têm uma exigência menor, né, podem se proliferar ali mais rápido. Então, a gente faz esse enchimento rápido para evitar a entrada de peixes estranhos e a proliferação dessas macrófitas, que são as plantas aquáticas. Legal. A gente pode evitar isso utilizando filtro na entrada da água, né, dos viveiros que permitem que tenha esse abastecimento com a entrada de água através de canos, né? Ótimo. Adubação. Isso. Aí o próximo passo seria a adubação. Então, o alevino, nessa fase, ele já está comendo ração. Só que algumas espécies, elas têm um bom poder de filtração, espécies filtradoras. Então, a gente faz uma adubação para aumentar a quantidade de plâncton. Esse plâncton, ele é um organismo vivo que tem ali dentro do viveiro e que vai servir tanto de alimento para o peixe, como de produção de oxigênio. Então, quando você faz essa adubação, você fornece os nutrientes necessários para que aumente a quantidade desse plâncton no viveiro. Então, você ajuda a completar a alimentação, você tem um ganho de peso mais rápido dos alevinos, tá? E outra questão, a última, né, não menos importante, que é o acompanhamento da qualidade de água. O alevino, ele é um processo ali, um sistema, ele é um animal mais sensível, então ele é pequeno ainda, né? Então, a gente tem que estar sempre monitorando a qualidade da água para garantir o crescimento e a saúde dos animais. Com relação à adubação, vamos voltar aqui, né? O que é esse adubo que é utilizado? Você colocou orgânico ou químico? O que pode ser? Que tipo de adubo a gente pode utilizar? A gente pode utilizar a questão de adubo orgânico, né? Sempre seguindo as recomendações técnicas, a quantidade correta de se aplicar. Isso tudo tem uma técnica de você fazer essa adubação, né? Mas a exemplo de orgânico, a gente pode utilizar esterco de animais, né? Segue o mesmo princípio da questão de cultivo de plantas, né? Então, a gente pode faz o mesmo processo com esse esterco, né? Que a gente chama de compostagem, né? Perfeito. Faz a compostagem desse adubo orgânico e aplica no viveiro. Aí são estercos bovino, aves, esterco suíno. E a química através de produtos químicos, ureia, sulfato de amônio, super simples, né? Que vão estar fornecendo os outros nutrientes. Ótimo. Então, primeira coisa é conhecer o laboratório. Então, foi o tema que a gente estava no programa anterior, né? Então, esse laboratório, ele é fundamental você ter a origem desse alevino, para você ter um alevino de qualidade, né? Para você ter qualidade genética, qualidade nutricional. Né? Então, é importante você saber de onde que esse alevino veio, como é que ele foi produzido. O outro passo é preferir, né, dar preferência sempre que possível à aquisição de alevinos de lote homogêneo, ou seja, tamanhos iguais ou bem próximos, né? Porque durante a produção, se você tem alevinos com tamanhos muito diferenciados, esse tamanho diferenciado ele vai se manter durante o processo de recria e de engorda. E isso dá, no final da produção, um aumento no custo de produção, né, devido a essa diferença de tamanho, que ela se mantém, né? Um outro passo é observar as características desse alevino que a gente está comprando, né? Então, primeira coisa é observar se esse alevino tem coloração uniforme compatível com a espécie que a gente está comprando, né? Se ele tem uma pele brilhante, não tem manchas ou lesões, né? Escamas íntegras, natação ágil com reflexo, os olhos brilhantes, ausência de deformidade,
Essa questão da deformidade, ela é bem comum devido, às vezes, racha o ovinho, aí o peixe nasce com deformidade, com a nadadeira torta ou com a cauda torta, e isso se mantém durante o processo, né? Então, é um peixe que vai te dar um menor rendimento também. E aparentemente nutrido. Daí a gente tem aqui as imagens de um exemplo, né? São 2 alevinos da mesma espécie, um com uma característica saudável, o outro não saudável. Perfeito. E aí, para a gente fechar o bloco, transporte. Transporte. Então, você está adquirindo esse alevino, ele vai ser transportado até a sua propriedade. Então, a forma mais comum são em sacos plásticos com água, sal e oxigênio. Então, vem uma proporção ali de água e oxigênio no saco, alevino e o sal. O sal, ele tem uma quantidade correta que a gente calcula e coloca no transporte. Esse sal, ele vai proteger o alevino, né? Estimular uma proteção natural, que é o muco. Então, esse causa uma redução de estresse durante o transporte, né? Então, sempre confirmar com esse fornecedor de onde você está comprando o alevino, se eles ficarem em jejum, pelo menos 24 horas antes do carregamento. Manter o saco plástico em ambiente escuro, como uma caixa de papelão, caixas térmicas, caixas de isopor. Isso também evita o aquecimento na água de transporte, né, altas temperaturas, que vai causar mortalidade dos alevinos. E sempre programar, quando possível, a chegada na propriedade no período da manhã. Então, isso faz com que você tenha, no momento da soltura, uma condição térmica melhor, e isso vai reduzir mortalidade pós-soltura dos alevinos. Perfeito, perfeito, Thaís. Vamos encerrar por aqui esse bloco, o primeiro bloco do Bom Dia Senar Mato Grosso de hoje, falando sobre alevinagem, né, em tanque escavado, em viveiros escavados. A Thaís está trazendo essas informações e você está nos acompanhando prontamente, aprendendo mais, conhecendo mais, levando essas informações para dentro da sua propriedade. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso desta semana, falando sobre alevinagem em viveiros escavados. Quem está aqui com a gente é a Thaísa, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Vamos seguir, porque tem bastante coisa aí também, bastante informação, né, Thaís? Isso mesmo. Povoamento. Então, comprei o alevino, conheci o laboratório, busquei ali os alevinos no padrão desejado, uniformidade de tamanho, né? Tive todo o cuidado com o transporte, chegou na minha propriedade. Como que eu faço esse povoamento? Isso. Então, o próximo passo é o povoamento, que é a soltura dos alevinos no viveiro. Então, um principal problema que a gente tem durante o povoamento é o excesso de peixes. Então, é a falta de informação no produtor da quantidade correta de peixes que cabem ali naquele viveiro, né? Então, o excesso de peixes é um erro bastante comum. Só que isso traz bastante problemas, principalmente com a limitação de oxigênio dissolvido. Isso vai trazer uma redução no crescimento dos peixes. E caso essa situação permaneça durante todo o processo de recria e engorda, que é o processo pós-alevinagem, né, a gente pode ter uma morte em massa, tá? A questão da densidade também, que é a quantidade de peixes dentro daquele viveiro, interfere no crescimento, no tamanho dos peixes. Então, quanto mais peixes você tem no viveiro, menos eles crescem, menos eles engordam. Então, a gente tem o produtor às vezes tem essa mentalidade de quanto mais peixes ele colocar, mais peixes ele vai tirar. E esse animal é o contrário, né? Quanto menos você coloca, mais eles têm espaço, mais eles crescem, né? E você tem um período de cultivo mais tranquilo também, com menos problemas. Como né? eu posso calcular essa densidade ideal? Então, você tem que fazer um cálculo da área do viveiro, e a gente tem uma recomendação técnica de quilos por área em cada espécie, e aí você segue essa recomendação técnica. Então, para cada tamanho de viveiro, você vai ter uma quantidade ideal de peixes que podem ser colocados ali no momento do povoamento. Essa quantidade ela também vai variar com o tipo de cultivo que você está tendo, as características da área, como quantidade de água. Perfeito. Isso pode fazer com que você coloque mais ou menos peixes dentro do viveiro. Posso colocar espécies diferentes no mesmo viveiro? Pode. Esse manejo ele também pode ser utilizado, só que tem que se atentar bastante à questão
da densidade e do hábito alimentar desses animais. Né? Então, você tem que evitar uma competição ali dentro do viveiro. Perfeito. Tá? Vamos seguir. Aclimatação. Aclimatação é a técnica de soltura. Então, esses peixes eles não podem chegar na propriedade e serem soltos no viveiro de qualquer forma. Então, eles têm que passar por esse processo de aclimatação, que é você deixar esse saco de transporte na água por 5 a 10 minutos, para que ocorra uma igualdade de temperatura. E depois a gente acrescenta a água do viveiro no saco de transporte, abre essa sacola, né? E vai acrescentando aos poucos água do viveiro no saco de transporte, para a gente igualar as características de água, principalmente pH, tá? Para a gente não ter esse choque térmico e nem o choque por pH. Seguindo essa sequência, aí a gente faz realmente a soltura dos animais no viveiro. E aí esses alevinos, nesse momento, a gente faz a contagem, né? Acabamos de falar que a questão da densidade é importante. Então, é nesse momento que você faz a contagem e a observação da questão sanitária desses animais. Perfeito. Tá? Seguindo esse processo, então, nesse momento da soltura, a gente também faz um outro manejo que é chamado de biometria. Então, esse manejo de biometria, ele é importante, primeiro, para a gente saber as condições sanitárias, porque é nesse momento que você tem a visualização dos animais, e também para fazer o ajuste da alimentação, que é uma questão bem importante. Se você não faz a biometria, a gente não consegue fazer um ajuste correto na alimentação. Então, é importante fazer. Nessa biometria, ela é feita preferencialmente a cada 30 dias. E como que ela é realizada? A gente passa uma rede ou faz através da tarrafa, né? O importante é você capturar uma amostra de animais e essa amostra de animais ela é pesada e medida. Então, a gente tem um conhecimento do peso e do tamanho dos animais e assim a gente consegue fazer o ajuste na alimentação, né? Então, sempre também tem alguns cuidados na biometria, como o animal estar em jejum 24 horas antes, isso reduz o estresse, reduz a chance de mortalidade no viveiro. E sempre programar para a gente realizar esse procedimento no início da manhã, onde as temperaturas são mais amenas, você também reduz o estresse. E o sal, ele também pode ser utilizado nesse processo. Então, você finalizou o processo de medida, de pesagem dos animais, eles vão receber um banho de sal, né, numa água com sal, para fazer o mesmo processo do transporte, redução de estresse e estímulo da produção do muco, que causa uma resistência a doenças também. Perfeito. Manejo alimentar. Isso. Feita a biometria, a gente consegue fazer o manejo alimentar. Então, o manejo nada mais é do que você saber a quantidade correta de ração e frequência que a gente vai fornecer essa ração aos peixes. Então, a ração, a gente já sabe, né, tem um conhecimento de que ela é um custo de 40% a 80% do total do que a gente gasta na piscicultura é com ração. Então, ela tem que ser bem programada para a gente não ter um excesso de ração, uma sobra de ração ou falta de ração, né, durante o processo produtivo. O que acontece mais é o excesso, né, e aí você tem sobra de ração e várias consequências com isso. Então, através do manejo, a gente consegue escolher a ração balanceada. Então, a gente tem uma recomendação técnica, tabelas, né, que a gente segue, que vão acompanhar certinho cada tipo de ração, porcentagem de proteína, vitaminas e etc., que compõem a ração, para cada fase de desenvolvimento que esse animal está, né? Uhum. A composição também, então a gente acompanha o hábito alimentar, então a gente tem hoje para a piscicultura rações específicas para espécies onívoras e espécies carnívoras e espécies herbívoras. Então, é importante conhecer o hábito alimentar do peixe que a gente está trabalhando com ele. E também permite você escolher o tamanho da ração, que a gente chama de pellet, né? Então, o tamanho da ração ela é importante porque se você coloca um pellet maior do que a boca do alevino, ele não vai conseguir ingerir a ração, você não tem uma alimentação adequada, tá? E aí a gente consegue, através da biometria, calcular a quantidade correta de ração de acordo com o peso e o número de alevinos que a gente tem no viveiro, né? Perfeito. Para a parte final, a alevinagem ela dura quanto tempo? É uma fase também, né? Isso, também é uma fase. Então, encerrando a fase de alevinagem. Então, a gente está fazendo essa biometria a cada 30 dias, você tem um acompanhamento no crescimento dos animais.
Então, quando os animais já chegam a um peso médio de 50 gramas ou mais, eles já passam para uma classificação de juvenis. E aí já não são mais alevinos, eles já vão entrar num processo de recria e engorda, né? Que a gente chama. Então, essa fase, essa mudança, essa decisão de você ir direto para a fase de engorda vai depender tudo do ciclo de produção que você tem, da quantidade de viveiros. Tem produtores que trabalham com alevinagem, recria e engorda em um mesmo viveiro. Tem produtores que têm um viveiro só para alevinagem e após essa fase esses animais são redistribuídos na propriedade. E aí quando essa redistribuição passa pelo mesmo processo, os mesmos cuidados, ali a aclimatação, tudo como se fosse começar do zero. Contagem, biometrias, Perfeito. tudo mesmo passo a passo, tá? Então aí vai depender toda essa questão, número de viveiros que o produtor tem e etc, né? Então é sempre importante nessas mudanças, nessa fase, a gente sempre consultar um técnico especializado. O produtor está buscando informações para fazer esses manejos de forma correta. Assim ele tem um animal com crescimento mais rápido e um animal de maior qualidade. Perfeito. Tá? Aqui você falou, né, antes do final da levinagem, normalmente com 50 gramas ou mais, né, e que essa biometria é feita a cada 30 dias. Da chegada dos alevinos ali na propriedade até atingir mais ou menos 50 gramas, quanto tempo varia aproximadamente? Isso, claro, vai variar caso a caso, mas em média. Aí. Mas em média ele vai alcançar já esse peso de 40 a 60 dias. Perfeito, algo ele rápido já, então. Isso, Na segunda biometria também. ali, já então, vai conseguir fazer essa troca. Já faz essa troca. Thaísa, obrigado pela sua participação aqui. Thaísa Moraes, que é agradeço. engenheira agrônoma, né, instrutora credenciada junto ao Senar, dividindo conhecimento com você que está do outro lado da tela, dividindo conhecimento comigo, que também que aprendi bastante hoje. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta semana. Fiquem bem e até semana que vem.